Pessoal, eu fiz um vídeo aqui poucos dias atrás, não sei quando que vai sair para falar a verdade, aqui no meu canal, falando sobre uma pesquisa trazida pela própria Folha de São Paulo, que é onde eu estou olhando essa reportagem aqui agora, a respeito do Romeu Zema, e eu expliquei no vídeo por que aquela pesquisa era forçada, por que ela era maceteada para endossar um tipo de ideologia, um tipo de discurso. E aqui o que nós estamos vendo nessa reportagem, novamente aqui, é a mesma coisa, o mesmo fenômeno. Olha só o título dessa reportagem. Moradores de áreas com operações policiais no Rio têm mais chance de adoecer, diz pesquisa. O que esse título aqui fala para você, olhando apenas pelo título, né? Só olhando a chamada da matéria aqui. O que você acredita que a Folha de São Paulo está querendo insinuar com essa história, não é? Já adianto para você que esse não era o título da notícia originalmente. Vou falar para você qual que era daqui a pouquinho, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo, com valores esporádicos, vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. E eu fiz questão de trazer para vocês aqui o título original. Essa aqui é a reportagem que eu conferi com vocês ali agora, né, que tá com aquele título de moradores, com áreas e tudo mais. Olha só qual era o título original. Quem mora em áreas violentas tem mais chance de adoecer. Muito mais honesto esse título, você não concorda? Mas ele não passa uma mensagem, não passa uma ideologia, que é a seguinte: a ação policial faz as pessoas de comunidades pobres ficarem mais doentes, o que é uma bobagem sem tamanho, né? Deixa eu ajeitar aqui a minha tela. Beleza, continuando aqui então, veja só a hipocrisia desse pessoal da grande mídia, dessa mídia tipicamente esquerdista. Eles mentiram, fraudaram, né, o título da reportagem, colocando uma coisa muito mais enviesada, sendo que originalmente o título era muito mais flat, muito mais equilibrado. Mas vamos dar uma olhada aqui então nessa história, quais são os argumentos trazidos para eles para justificar esse título patético. Então esse estudo foi feito aqui pelo CESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, lançado no dia 9 de agosto, que é o dia que eu estou gravando aqui este vídeo. Foram ouvidos 1.500 moradores de 6 comunidades, ou seja, de 6 favelas aí do Rio de Janeiro, e aí o que eles apontaram é o seguinte, que dessas comunidades, aquelas que têm mais operações policiais são aquelas que têm pessoas mais doentes, né? Olha só, uma falsa correlação entre a presença de policiais dentro dessas comunidades, dessas favelas aí, e o aparecimento de doenças nas pessoas. Será que existe mesmo essa correlação? Ou será que a presença de policiais ali é apenas uma consequência daquilo que realmente prejudica a vida dessas pessoas, as fazem ficar mais doentes? Vamos dar uma olhada então nesses dados, né? Segundo esse CESEC, esse centro aí de estudos, né, pesquisa que foi divulgada por eles, os moradores dessas regiões com mais operações policiais têm 62% de chance a mais de desenvolver depressão se comparado com os residentes das comunidades menos expostas a esses episódios. A possibilidade de ter insônia é 73% maior. Já a chance de ter pressão alta é 42% maior, e no caso aqui da ansiedade, as pessoas dessas comunidades com mais intervenções policiais têm uma chance 2 vezes maior de desenvolver esse tipo de doença. As comunidades escolhidas aqui foram as seguintes: as mais afetadas foram Nova Holanda, no Complexo da Maré, CHP2 e Manguinhos, e o Vidigal. Essas duas aqui ficam no norte da cidade, a outra na zona sul. Fizeram também a pesquisa em regiões menos afetadas, que é o Parque Proletário dos Bancários, na Ilha do Governador, Parque Conquista no Caju, zona portuária, e Jardim Moriçaba em Campo Grande, na zona oeste. E eles fizeram essa pesquisa abordando o ano de 2019 aqui, com base na questão policial. Intervenções policiais no ano de 2019 para determinar quais eram mais ou menos violentas e a partir daí fazer a pesquisa. Então, mais da metade dos moradores dessas áreas mais expostas a confrontos com policiais tem algum tipo de problema como hipertensão, insônia, ansiedade ou depressão, e nas outras comunidades esse número é de 35,9%. E aí eles trazem a brilhante conclusão de que essas comorbidades estão ligadas a fatores emocionais e são influenciados por essa vivência na linha de tiro, que causa medo, apreensão e estresse, né? Quem diria? Precisa fazer um estudo para chegar nessa conclusão. Esses dados desfazem a tese de que moradores de favela têm resiliência e se acostumam a rotinas de violência. Isso não é verdade. Quem afirmou isso foi Mariana Siracusa, que é a coordenadora dessa pesquisa. Então, uma coisa também totalmente óbvia, né? Claro que o favelado não é um ser humano diferente.
Se nós teríamos medo aí de tiroteio e coisas desse tipo, eles também têm, eles têm amor à vida, poxa. Claro que a coisa seria igual, mas qual que é a grande falácia nessa história aqui? Esse pessoal quer fazer entender, dão a entender com a sua pesquisa, com os seus resultados, que na verdade o que causa essas condições nas pessoas é a presença policial. Mas não, os policiais estão lá porque essas comunidades já têm condições que causam mal às pessoas, né? Uma grande presença de criminalidade. Ou vocês acham que só tem tiroteio quando a polícia entra na favela? Por vocês, eu digo os realizadores aqui dessa pesquisa. Eles acham que o traficante, o dono do morro, o dono da comunidade, não entra na casa das pessoas, pratica violência, não obriga as meninas a se relacionarem com eles, não ameaça as pessoas de morte, não impõe toque de recolher, não tira as pessoas de suas casas porque ali é um bom ponto para vender drogas, enfim, eles não fazem nada disso, né? Locais que são muito violentos, que são muito dominados pelo tráfico de drogas, né? Então, isso não acontece, é uma ilusão, eu estou inventando tudo isso aqui agora, né? Uma grande besteira essa pesquisa no final das contas, porque a presença policial nesses lugares é um reflexo de condições pré-existentes que essas sim causam esse tipo de transtorno para as pessoas. Depressão, ansiedade, insônia. Claro que as pessoas vão ter insônia no lugar onde os bandidos ficam trocando tiros. E vamos lá, a troca de tiros da polícia entrando na favela não é culpa da polícia, é culpa dos bandidos que recebem a polícia na base do tiro. Quem que tem essa ideia maluca de que os policiais são os responsáveis pelos tiroteios? Não, estão entrando lá para prender criminosos. Volta a frisar algo que eu sempre digo aqui no canal. Embora como libertário eu tenha uma posição libertária sobre a questão das drogas, né, que todo mundo deve ser livre para consumir o que quiser, para vender e tudo mais, a verdade é que os traficantes das favelas, os donos dos morros lá e tudo mais, eles não são vendedores de drogas apenas. Aliás, só o pessoal lá de baixo que vende de fato. Esse pessoal comete crimes reais, crimes violentos. Eles são mandantes de assassinatos, eles praticam homicídios, tortura, extorsão, assaltos a bancos, né? Muitos deles começam assaltando bancos, depois migram para esse setor do tráfico de drogas que é mais lucrativo. Então são bandidos de verdade que ameaçam a vida das pessoas que vivem nessas comunidades, portam armas de fogo de grossíssimo calibre e ficam apontando isso para os moradores e tudo mais. Quando a polícia entra nesses lugares, o que eles deveriam fazer é se entregar, porque eles são criminosos. Então o tiroteio não é culpa da polícia que entra, porque eles estão fazendo o que deveria ser feito, prender os bandidos, os criminosos. O tiroteio é culpa dos criminosos que revidam a atuação da polícia. Então não, a questão das operações policiais não é o problema. O revide dos bandidos que é o problema nessa história. E os policiais entram nessas comunidades porque elas foram tomadas por grupos criminosos, criminosos de verdade, bandidos que praticam crimes reais. Não vender droguinha pro maconheiro, porque isso aí não é crime real, é crime sem vítima, é isso aí. Mas crimes reais são cometidos por esses traficantes, por esses membros de facções criminosas que controlam grandes partes do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras. Então, o que causa depressão, insônia, ansiedade e outros males psicológicos para os moradores dessas regiões aí mais afetadas pelo tráfico não é o combate policial, é a presença dos traficantes, dos criminosos nesses lugares. Perceba como esse pessoal desses grupos aí de estudos, cidadania, direitos humanos, segurança, vamos ver lá as cidades, as pessoas, a comunidade. Esse pessoal que usa o termo comunidade para falar de favela, eles gostam de bandido. Essa é a verdade, eles são chegados com esse pessoal dos bandidos aí. Olha só, a gente viu, gente, políticos de esquerda tem passe livre dentro de favelas, né? O ministro da Justiça não foi assim? Tem uma outra política que eu não vou lembrar agora quem que é, andando lá de moto, sem capacete, dentro da favela, de boa, filmando tudo. Você acha que você poderia fazer isso numa favela do Rio de Janeiro, né? Faça-me o favor. Ou então a repórter da Globo entrando na favela para filmar ali, tranquilamente, sem nenhum problema. Esse pessoal tem passe livre nessas comunidades dominadas pelo tráfico, porque eles estão juntinhos com esse pessoal. E aí ficam criando todo esse aparato ideológico aqui, supostamente acadêmico, estudos totalmente enviesados no final das contas, para criticar a atuação policial e para romantizar a presença do tráfico de drogas e de facções criminosas dentro das, entre aspas, comunidades. Então, mais uma vez, a Folha de São Paulo
presta um desserviço para a informação como um todo, veiculando uma notícia que, como eu mostrei aqui para vocês, teve o seu título manipulado, alterado, porque não era esse o título original, era Quem Mora em Áreas Violentas Tem Mais Chance de Adoecer, que é um título honesto porque demonstra que essas áreas já eram violentas antes da polícia chegar, a polícia é recebida a bala nesses lugares aqui, esses cretinos da Folha de São Paulo trocaram o título para ser uma coisa totalmente enviesada, criticando a polícia do Rio de Janeiro aqui, uma coisa canalha, uma coisa cafajeste, e dão espaço para esse tipo de pesquisa enviesada, promovida por pessoas que têm uma ideologia de romantização do tráfico de drogas e de babação de ovo de bandidos, porque é isso que acontece no final das contas, aquele pessoal que acha que bandido tem consciência social e tudo mais. Volto a frisar, o posicionamento libertário sobre o tráfico de drogas é bastante conhecido, mas os donos dos morros, os chefões do tráfico de drogas, os chefões das facções criminosas, são bandidos de verdade porque praticam homicídios, extorsões, sequestros, torturas e crimes dos mais variados e mais hediondos que você possa imaginar. Uma vergonha, uma lástima que um centro aí de estudos, supostamente de estudos, se preste a esse papel e, pior ainda, a grande mídia se prestar ao papel de dar espaço para esse tipo de coisa ser veiculada aí como uma verdade científica. Isso depõe totalmente contra a já combalida relevância da grande mídia de forma geral, né? Então isso aqui ajuda apenas a tirar a máscara dessa mídia que se diz científica, se diz defensora da verdade, se diz propagadora de notícias verdadeiras contra o mar de fake news que está na internet. Fake news é isso aqui que a Folha de São Paulo faz. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!